Bom dia, queridos, a paz do Senhor, que o Senhor nosso Deus os esteja abençoando nesta manhã maravilhosa de sábado. Estamos quase concluindo, a passagem de Páscoa, e hoje, sábado, nós temos um assunto diferente dos demais, onde nós vamos ver o Senhor Jesus sendo visitado por alguns irmãos e o anjo do Senhor vindo falar com eles. Diz o texto no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 62. No dia seguinte, que é depois do dia da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e, dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembra-nos daquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para que não se suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e terá o último embuste pior do que o primeiro. Disse-lhe Pilatos: aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. E indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Ao findar do sábado, ao entrar primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu dos céus, chegou-se e moveu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como de um relâmpago, e sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se tivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali os verei, como vos digo. Retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, correram para anunciar aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhe: não temais, e ide avisar os meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Queridos, nós estamos vendo aqui uma passagem no capítulo 27, ao final dele, e ao início do versículo 28, nós vamos ver, o momento em que eles vão sepultar Jesus no dia de sábado, depois de sexta-feira, onde o Senhor passa, o corpo do Senhor passa ali, na sepultura, mas quando eles vão perceber, ao chegar lá, na sepultura não vai estar mais o corpo do Senhor Jesus. O corpo do Senhor foi glorificado, e foi levado às alturas, assim como as Escrituras nos prometem, nos falam. E colocaram guardas, para não ter problema de ficar dúvidas sobre isso. Isso também foi um cuidado especial do nosso Deus para que acontecesse dessa forma e nós pudéssemos entender, e todas as veracidades históricas confirmam isso. Jesus ressuscitou ao 3º dia. O texto aqui está um pouquinho misturado entre o momento em que colocam ele no sepulcro, onde colocam a guarda, e depois a ressurreição do Senhor Jesus acontece no domingo, ao 3º dia, conforme ele falou. Queridos, hoje, desde ontem eu estou falando para os irmãos, estamos meditando, quando o Senhor Jesus Cristo, lá pela hora sexta, meio-dia,
até a hora nona, a Bíblia diz que houve trevas, não é, sobre a terra. Nesse momento onde o Senhor Jesus, ele é transpassado por uma lança, não é? E ali começa a verter o seu precioso sangue, até a última gota de sangue sair do corpo, aonde o Senhor Jesus, não é, faz a seguinte oração: Pai, tudo está entrego a Ti o meu espírito, vencendo a morte, não é? E depois ele fala: está tudo consumado. Estava tudo consumado, sim. O Senhor Jesus, ele veio, peregrinou sobre a terra, trouxe os seus ensinos, mudou a história, e pelo seu sangue nós fomos todos, não é, sarados, curados, remidos, não é? O livro de Isaías faz a grande profecia lá no capítulo 53. O livro de Isaías é o grande profeta anunciador da vinda do Senhor Jesus, já naquela época. O Senhor levou sobre si as nossas enfermidades, levou sobre si as nossas dores, as nossas culpas, os nossos pecados, não é? Foram reputados nele, não é? Todas essas dores ele sofreu. E ao passar 3 dias, não é? A Bíblia nos dá uma orientação, diz que o Senhor, ele foi visitar o Hades, onde as almas estavam aprisionadas. Não é que o Senhor tenha ido dar uma segunda chance, não. O Senhor foi libertar aqueles que creram nele. O Senhor foi libertar aqueles que morreram nele, não é? Obedecendo a sua palavra, andando conforme os seus ensinos, desde o princípio. Todos aqueles. Então, o Senhor foi no Hades, um lugar reservado, aonde nós vamos ficar até o grande dia, não é, do nosso julgamento, que nós todos iremos enfrentar. Todos nós iremos enfrentar. Então, o Senhor Jesus vai nesse lugar e ali ele traz, ele liberta, fala da vitória que ele teve, ele ministra, ele prega esta vitória para todos aqueles que estavam, não é, aprisionados, e o Senhor traz ele quando é elevado, não é, às alturas, aos céus. O Senhor leva todos os cativos que estavam cativos nele, leva junto com ele. Então o Senhor foi lá nas profundezas do Hades e pregou, não é, para a libertação daqueles que nele creram. Por isso eu falo para os irmãos a grande importância de nós olharmos, não é, nesta semana de Páscoa, semana onde o Cordeiro Pascal foi entregue para salvar a mim, a você, e trazer-nos a possibilidade, irmãos, de restauração e viver as suas promessas aqui na terra. Quando Maria, não é, eles foram lá, não é, no sepulcro onde estava Jesus, não é, Maria Madalena e a outra Maria foram lá. Houve um grande terremoto, porque um anjo dos céus desceu, um anjo do Senhor desceu dos céus. Esse texto, irmãos, revela para nós a autoridade do Senhor Jesus sobre a nossa vida quando nós invocamos a sua presença, quando nós desejamos a sua presença. Esse Senhor Jesus que foi ressuscitado, que foi trazido como autoridade, não é, sobre todas as coisas na terra, esse Jesus, quando nós invocamos, a Bíblia diz que quando Deus se move ao nosso respeito, há um grande terremoto nos céus, há um grande mover, há uma grande batalha, não é, por mim e por você. Quando nós clamamos, quando nós nos entregamos ao Senhor Jesus, quando nós falamos que Ele é o nosso único e suficiente provedor de toda a nossa vida, há batalhas nos céus, terremotos nos céus, grandes guerras por mim e por você acontecem nessa esfera. Se nós tivéssemos, não é, a visão, não é, os nossos olhos espirituais abertos para poder perceber isso, nós daríamos grande importância pelo quanto Deus tem se manifestado por nós 24 horas do dia.
Nós achamos que Deus só se movimenta a favor de nós, quando nós estamos numa grande necessidade e precisamos de um milagre. Não, queridos. Aí nós vamos ver a grande autoridade de Jesus sobre aquilo que nós não podemos fazer. Mas pelo fato simples só, não é, irmãos, de estarmos acordados, é um grande milagre. Quando você olha na tua volta, você vê os pássaros cantarolando, o verde não é tomando conta da tua esfera, você está vendo a mão de Deus operar. E muitas vezes nós não ligamos para isso. Nós achamos que isso é uma coisa natural, normal. Não, queridos. A mão de Deus está trabalhando minuto a minuto por mim e por você, pela tua família e por todos. Quando nós vamos olhar aqui o texto, não é que o aspecto do Senhor era como de um relâmpago e a sua veste era alva como a neve. O próprio anjo do Senhor anunciando a vinda, a ressurreição daquele que veio para salvar o mundo. O anjo do Senhor dirige as mulheres e disse: não temas, porque eu sei quem é que vocês vieram buscar. Vocês vieram buscar Jesus, aquele que foi crucificado. Ele não está aqui, ele ressuscitou como tinha dito. Vinde e veja onde ele jazia. Um grande momento para mim e para você, não é no dia de hoje que nós vamos viver. Daqui um pouco mais ao final da tarde, as Marias vão visitar o sepulcro. Os guardas estão ali na frente e eles vão testemunhar que Jesus não está mais ali. Jesus ressuscitou. Ninguém veio e tirou o corpo de Jesus dali. O próprio anjo do Senhor, que veio como um relâmpago, e o seu aspecto era como a alva, suas vestes eram alvas, brancas, sem manchas, e aí ele tira, ele roda aquela tampa que era uma roda de pedra e move aquele lugar e deixa aberto para que todos possam perceber, não é, que Jesus não estava mais ali. Ninguém foi lá e tirou o corpo do Senhor Jesus. O próprio Deus cuidou disso. Então, irmãos, o dia de hoje vai ficar marcado na nossa história, na nossa vida, em comemoração à semana de Páscoa. Jesus, a partir de hoje, não é, à tardinha, eles vão ver que Jesus não está mais lá, já ascendeu o céu. Ao terceiro dia, amanhã, não é, domingo, não é, o Senhor se manifesta e se apresenta para os seus discípulos. Jesus está vivo. Jesus está, irmãos, no nosso meio. Jesus se importa contigo. Jesus se entregou a sua vida por ti. Quando ele faz a seguinte frase: Pai, entrego o meu espírito a ti de novo. O Senhor vence a morte. O Senhor vence as trevas. Vence as potestades por mim e por você. Bom dia para você, um sábado abençoado. Que isso fique marcado na tua história. Que isso fique marcado no teu dia, querido. Hoje, Jesus, ele vai ao Hades e ele prega aos cativos e traz a liberdade àqueles que nele creem. Se você está hoje ainda cativo em algum pecado, cativo em alguma situação, entenda que hoje o Senhor Jesus ainda está operando e trabalhando para que você tenha liberdade e você receba a tua bênção em nome de Jesus. Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus e eterno, eu te apresento, Pai, o teu povo que te busca, que te adora e que quer, ó Senhor, andar na tua presença. Este dia, Senhor, é marcante para nós, porque esse dia, Senhor, no sepulcro, à tardinha, as Marias vão lá visitar e vão ver que tu não está mais lá, que tu ressuscitaste e venceste o poder das trevas em favor de nós. Que a tua igreja possa perceber esse momento na vida deles e eles sejam abençoados, eles entreguem a sua vida, a família, tudo aos teus cuidados. Eu oro nesta manhã, repreendo a enfermidade, repreendo todo o mal, repreendo o ataque das setas do diabo, de dia, da madrugada, e anulo todas elas
em nome de Jesus. Amém, queridos? Um bom sábado, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.